Vamos à palavra de Deus e completando assim a nossa série de mensagens em busca da excelência cristã na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje chegamos finalmente ao capítulo 16 dessa carta. Eu peço que você abra a sua Bíblia ali, ou o seu dispositivo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, que diz assim: Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem por Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze, ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora, irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações, também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês, o meu amor esteja com todos vocês, em Cristo Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Por que nós deveríamos dar atenção a um texto com tantas coisas específicas para uma igreja local, com algumas recomendações, algumas saudações, bem como instruções claras de como fazer um procedimento? A razão é que a vida cristã é feita de relacionamentos, irmãos. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele é tripessoal, sempre houve relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito, por toda a eternidade, mesmo quando não existia nada mais além do próprio Deus. E sim, houve um momento em que não existia coisa alguma, nem o universo, somente Deus, porque somente Deus é eterno. Não coloque Deus dentro de um universo, que aí você está invertendo as coisas. O universo é contido por Ele e não o contrário. Então Deus é relacional, nós somos relacionais, mas relacionamentos entre seres humanos se tornaram caóticos desde Gênesis 3:16. Você se lembra quando a maldição sobre a mulher, Deus amaldiçoa na verdade, e vamos lembrar, maldição não é aquilo que você vê nos filmes, maldição é a justa atitude de Deus em relação ao pecado e o que Ele determina contra o pecado humano. Então, um texto difícil de traduzir em Gênesis 3:16, quando Deus diz a Eva que o desejo dela seria para o marido dela e ele a governaria. Aí já começou o problema, aí já começou a confusão. E nós continuamos vivendo esse problema. O texto, na verdade, como eu disse, é difícil de tradução. Mas o que ele quer dizer realmente é o seguinte: vocês viverão em conflito tentando dominar um ao outro. Portanto, relacionamentos humanos após a queda são caóticos, são complicados, mas a igreja age por meio de relacionamentos. É muito fácil tratar os relacionamentos cristãos também como se o relacionamento cristão fosse igual aos outros, fosse igual ao de fora da igreja.
Há muita gente na igreja, dentro da igreja, tentando resolver os conflitos, como se pudesse se espelhar no modo como lá fora conflitos são resolvidos. Capítulo 16, que temos diante de nós, nos dá uma amostra de como o Evangelho se aplica ao relacionamento cristão e aos seus pormenores. Paulo está fazendo o que ele vinha fazendo desde o primeiro capítulo, aplicando o Evangelho a cada situação, a cada dificuldade, a cada problema da igreja. Ele começa falando da oferta para os cristãos da Judéia, que começou uma fome lá, e ele então estava chamando as igrejas a cooperarem para suprir a necessidade daqueles irmãos lá. Ele diz, quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia de cada semana, essa é a tradução ao pé da letra, no primeiro dia de cada semana, literalmente o texto diz, depois de cada sábado. Ou seja, completou a semana, no primeiro dia, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade, vá juntando para que não seja necessário fazer coleta quando eu for. A primeira coisa que a gente tem que observar é que Paulo está respondendo àquela carta que os coríntios o enviaram. Isso fica evidente pela expressão que varia na nossa tradução por questão de estilo, mas que em grego é sempre a mesma, e seria peridé. Você não precisa guardar isso. Basta você saber que nas várias vezes em que Paulo usa essa expressão, ele está respondendo a alguma questão que estava naquela carta que ele recebeu dos coríntios. Por exemplo, em 7:1 ele fala sobre o casamento, em 7:25 sobre as filhas em idade de casar, tudo isso pergunta deles. Em 8:1 das coisas sacrificadas a ídolos. No capítulo 12:1 ele começa a responder perguntas sobre as manifestações do Espírito. Essa aqui é uma das vezes também em que ele vai falar sobre a coleta, que eles já sabiam que tinham que fazer. Como fazemos isso, Paulo? Paulo vai responder. E ainda adiante, quando ele fala sobre Apolo, também era uma pergunta que eles estavam fazendo. E aí, Apolo, cadê ele? A gente queria que ele viesse, ele não veio até agora. Deus graciosamente inspira o texto sagrado, perceba, a partir de uma carta enviada pelos coríntios a Paulo. Então, as circunstâncias são circunstâncias dadas por Deus. As circunstâncias em que o texto bíblico é produzido não são ocasionais, casuais, eventuais. Não. O Senhor conduz essas circunstâncias de modo que, mesmo as dificuldades passadas por aquela igreja, vão abençoar todas as igrejas, não somente daquela época, mas a nós aqui hoje, inclusive, e continuarão abençoando através do tempo, como já tem sido através dos séculos. Deus prepara o ambiente, Deus prepara o escritor, Deus prepara o texto é inspirado porque vem de Deus que controla todas as coisas. Paulo diz que é dominicalmente. A nossa tradução não olha isso, mas a maioria das traduções em inglês, pelo menos, coloca lá, cada semana, no primeiro dia de cada semana. A ideia é essa, pelo texto grego, e fica na nossa tradução colocada aí, já que no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Você vê que Paulo não dá nenhuma explicação. Por que no primeiro dia? Porque eles já sabem, é o dia que a igreja se reúne. Ele não precisa ficar explicando isso para eles. Eles não perguntam assim, Paulo, por que não no segundo? Por que não no sábado? Ele diz, não, depois do sábado, que era como um judeu se referia ao término da semana. Então, acabou o sábado, o primeiro dia, agora você faz isso. O que mostra que a igreja, desde tempos imemoriais, se reúne no dia do Senhor. Esse é o que para nós hoje é o domingo. Cada um de vocês, não somente os ricos, não somente os pobres, cada um. O fato de Paulo especificar certas coisas nessa carta deve levar a gente a pensar sobre a intenção dele ao fazê-lo. Ele não tem palavras aqui, até porque ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele não tem palavras soltas. Quando ele diz cada um, é cada um. Para que aquele que tivesse menos não ficasse pensando, não, o irmão que tem mais, ele vai participar disso. Paulo quer que todos participem. Ele vê uma ação da igreja para socorrer outra igreja. Uma igreja local que se coloca a serviço de outra igreja em outro lugar, a pedido do apóstolo. É por isso que nós socorremos igreja, socorremos irmãos, socorremos pastores, socorremos missionários. Ao longo do meu pastorado aqui, eu vi várias vezes nós nos unirmos para socorrer um pastor que estava em necessidade ou um missionário que estava em necessidade. Muitos irmãos aqui participaram disso, isso é bíblico, isso vem do relacionamento cristão que não se mede
pela capacidade do outro, não se mede por outra fazendo um trabalho perfeito, não se mede porque vai ter algum retorno para nós, se mede pelo fato de que nós pertencemos a Cristo, o que nós temos pertence a Cristo, e a obra que nós realizamos é a missão de Cristo. É por isso que Paulo está fazendo isso aqui, é por isso que ele está instruindo a igreja. Não fique de fora. Você tem pouco, dê um pouquinho. Você tem muito, dê mais. Mas não fique dizendo assim, eu não preciso dar, tem outros irmãos que têm muito aí também, dessa vez eu não preciso participar. Meu irmão, pensar sobre isso é não compreender o privilégio que é quando você pode participar com algo mais, quando você tem mais e pode dar mais para o Senhor. Não tem nada a ver com esses que vão pedir dinheiro em igreja de forma inconsistente, de forma a eles mesmos controlarem o que vai ser feito. Veja como Paulo vai dizer daqui a pouco, o controle não é dele, o controle é da congregação, ele está ciente disso, ele está ensinando novamente, aplicando novamente o Evangelho à congregação, fazendo menção da autoridade da congregação. Veja versículo 3. Quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. A igreja local, não o apóstolo, determina como seus recursos seguirão os rumos necessários para cumprirem seus objetivos. A igreja local, não o pastor, não a diretoria, a igreja local, a congregação. Note-se a clareza, a transparência que o apóstolo faz questão de detalhar com relação a esse assunto que envolve recursos financeiros. Porque o recurso financeiro é a vida das pessoas, traduzida naquilo que elas têm e que elas colocam diante da igreja para o uso da igreja. Por isso, Paulo quer a máxima transparência aqui. Vocês escolhem, vocês determinam, e aí eu oro e eles vão. Se for necessário que eu vá, então eu vou junto também. O que deve ser notado é que Paulo é muito detalhista aqui no final dessa carta. E a razão nós temos visto por quê? Porque relacionamentos são difíceis e relacionamentos cristãos seguem parâmetros diferentes daqueles que ocorrem no mundo. Primeira aplicação para nós aqui, irmãos, dentro disso, que nós vimos até agora, é antecipe o pecado para antecipar a graça. Antecipe o pecado para antecipar a graça. C.S. Lewis certa vez escreveu que os crentes costumam saltar montanhas e tropeçam num pedregulho mais à frente. Porque no final das contas, nós ainda fazemos alguma divisão entre o sacro e o profano, entre o material e o espiritual. Como se as coisas da nossa vida pudessem ser... como se as coisas da vida cristã, da vida de um modo geral, não interferissem na vida da congregação e na vida do povo. Eu sou do tempo, sim, chega uma idade que você consegue falar essas coisas. Eu sou do tempo em que um irmão se levantava para pedir oração pela vida material e espiritual dele. Ao que eu fui para a igreja, eu com 10, 11 anos de idade, comecei a achar interessante isso. Reunião de oração, alguém tem pedido de oração? Levantava alguém, eu queria que orasse pela minha vida material e espiritual. Obviamente eu não tinha condição de entender essa dicotomia ontológica, se você quiser usar termos difíceis aqui, né? O que é vida material e vida espiritual? Então, vida material é tudo aquilo que você fazia fora da igreja. Você estava trabalhando, estudando, caminhando, fazendo qualquer coisa lá, isso é vida material. Vida espiritual é quando você fazia qualquer coisa que rememorasse a igreja. Está no culto, está orando em casa, está distribuindo um folheto na rua, isso é vida espiritual. Essa dicotomia não existe. É por isso que às vezes a gente tropeça em algumas coisas, que a gente não antecipa o pecado nos nossos relacionamentos, portanto nós não antecipamos a graça, que é o que Paulo está fazendo aqui, ele está antecipando as coisas. Ele está vendo, isso pode dar confusão, isso pode dar problema, então vamos aplicar o Evangelho nos alerta a respeito de nós mesmos. Por que às vezes nós agimos com ingenuidade? Aqui na igreja temos feito isso, por exemplo, nas listas oficiais da igreja é proibida a discussão de assuntos difíceis. Você não pode chegar lá e começar uma polêmica lá. Quer falar sobre assunto difícil? Faz igual o apóstolo João, nas suas segunda e terceira carta. Fala olho no olho. Chama a pessoa para conversar com você. Marca um café na sua casa. Você pode falar de política, você pode falar de outras coisas. Mas faça isso olho no olho. Não usa o grupo da igreja. O grupo da igreja não é seu, não é meu, é da igreja. Não é para isso, não é esse o propósito. Meu irmão, se você souber
talvez alguns saibam, eu sei a confusão que dá em grupo de WhatsApp de igreja, porque alguém acha que pode falar o que bem entender, porque alguém acha que deve dar bom dia para todo mundo todo dia, mandando figurinha. Sim, tem gente, por isso que eu escrevi lá, você recebe de vez em quando essa mensagem aí. Por isso que eu escrevi, tem gente que não gosta disso, e ela tem o direito de não gostar. Nos nossos grupos também, aliás, no ambiente da membresia, formar qualquer grupo para estudo que seja, para discipulado que seja, ou qualquer evento, né? Olha, tem uma missionária que está passando necessidade lá na Tailândia, e eu vou passar uma lista aqui no meio da igreja. Sai pela rua passando a lista, para você ver como é que é. O grupo está aqui formado, não é fácil. Eu venho aqui e começo a fazer, aí dá confusão. Dá confusão. Eu não estou falando em tese, eu estou falando de coisas que eu vi acontecer ao longo da minha vida pastoral, ao longo da minha vida como crente. Alguém acha, não, eu posso fazer, a igreja é minha. A igreja está à minha disposição. O motivo é justo. Não, irmão, não é. A igreja é uma autoridade quando ela está reunida. A igreja tem direcionamento bíblico. A igreja tem liderança bíblica. Aliás, essa é uma marca de uma igreja com saúde. Nós não permitimos que você publique fotos, por exemplo, do retiro da igreja. Está lá o retiro da igreja, você tem lá o seu Facebook, seu Instagram, né? Você quer tirar foto. Tem gente que não tem essas mídias. Tem gente que não quer, não gosta, e daqui a pouco está a foto da pessoa lá, sem que ela goste. Porque você achou que você pode, porque você achou que é todo mundo irmão. Antecipe o pecado, para você antecipar a graça. Por isso, as pessoas não escrevem, você quer publicar, irmão? Você saiu na minha foto aqui, posso publicar? Se o irmão disser não, você só tem uma palavra, uma resposta. Ok, não vou publicar. Isso é crente. Isso é evangelho aplicado a relacionamentos nas pequenas coisas. Paulo sabia que isso podia dar problema, principalmente envolvendo uma oferta, e deu problema. Você viu Paulo dizendo que ele queria lá, não agora, de passagem, ele teve que fazer isso. Você sabe disso pelo livro de Atos, você sabe disso por Gálatas, você sabe disso pelo capítulo 15 dos Romanos, você sabe principalmente disso pela segunda carta aos Coríntios. Não funcionou direito. Sim, finalmente, Romanos 15 diz, a oferta saiu. E eles fizeram uma boa oferta, mas demorou, mas enrolou, mas atrasou. E isso com o apóstolo preparando o terreno. Então não sejamos ingênuos, irmãos. Nosso pecado está ali à porta, exatamente como estava lá com Caim. Está pronto para derrubar a gente, está pronto. Aliás, o texto em que Deus diz, olha, o pecado jaz à porta, Caim, a ti cumpre dominá-lo, usa a mesma estrutura hebraica difícil de Gênesis 3,16, aquele que eu citei ainda há pouco. O pecado vai brigar com você, o pecado vai querer dominar você. E a gente, avisado pela Escritura, age como se não soubesse. A gente age como se o nosso pecado, não. Eu lido tranquilo, a hora que acontecer, eu estou aí. Mesmo a Bíblia falando, vigia, presta atenção. Paulo vai falar no final do texto, sejam vigilantes. Então, irmão, antecipa o pecado para antecipar a graça. Paulo fala sobre os seus planos, ele vai visitar, verso 5, a Macedônia, como eu disse, né, verso 6. Pode bem ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer, porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês. Se o Senhor permitir. Eu já dei spoiler, já disse para os irmãos, Paulo não pôde fazer isso, ele teve que dar um pulo lá e voltar. Tem que fazer um bate e volta lá, e não foi bom. Não foi bom. Como ele antecipou aqui, mas foi necessário que ele fizesse isso por causa das dificuldades com aquela igreja. Mas nós não vamos nos prender nisso agora, vamos nos prender ao texto que temos diante de nós. Primeiro, Paulo queria passar pela Macedônia, que significa, por exemplo, Filipos, Bereia, Tessalônica, aonde havia igrejas lá. Isso ia levar um tempinho ainda para ele fazer até chegar a Corinto. Ele diz, bem pode ser, né, que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, porque tem dificuldade de viagem, mas ele tinha esperança de conseguir fazer isso. E ele fala agora assim, algo bem importante, me encaminhem. O termo que está aí traduzindo, me encaminhem, no versículo 6, eu quero que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer, é um termo técnico, geralmente expressava a hospitalidade cristã no primeiro século. Falava de você dar alimento, dinheiro e até companheiros de viagem.
O que é uma mudança em relação àquilo que Paulo falou no capítulo 9. Lembra no capítulo 9? Quando ele não recebia nada de ninguém ali em Corinto para não criar confusão? Parece que aqui Paulo está tipo assim, vamos fumar o cachimbo da paz? Não, vamos ficar, eu quero que vocês sejam uma igreja que me encaminhe adiante. Eu estou dando essa oportunidade para vocês. Ele não está provocando, ele está dizendo, olha gente, nós fazemos as coisas por missão. Nós fazemos as coisas em obediência a Cristo. Então, ele esperava ele deu essa oportunidade à igreja e esperava que eles aproveitassem isso. Eu espero permanecer algum tempo com vocês. Você viu que deu tudo errado depois, mas a intenção dele era não querer distância das dificuldades. Paulo não queria distância de dificuldade, ele queria proximidade da igreja. Ele sabia que a igreja era difícil, mas ele não dizia, não passo por lá não, nunca mais põe os pés lá naquela igreja. Já viu o crente fazendo isso? Não falo mais com aquele irmão, não falo mais com aquela irmã, não procuro mais, não vou mais ali, não tomo mais parte nisso. E se o negócio é uma heresia, dá para você entender. Mesmo assim, você não sai de lá batendo os pés como os discípulos fizeram, porque os discípulos fizeram aquilo dentro de uma situação muito específica. Nós agora pregamos o evangelho para todo mundo, para toda criatura, mesmo os inimigos. E enquanto eles estão batendo os pés em nós, não no chão, mas em nós continuamos pregando o evangelho para eles. Mas você de vez em quando encontra na igreja pessoas ao contrário do apóstolo. Paulo dizia, não, eu sei que lá está confuso, eu sei que lá está difícil, mas eles precisam de mim ali. Você se sente necessário à vida da sua igreja local? Você se perguntou isso? Só se sente necessário à vida da igreja local quem se percebe como servo. Servo de Cristo, servo dos homens, servo de Cristo, servo da igreja. Sim. Vimos quando tratamos da questão dos dons espirituais, dos membros do corpo, nós vimos que todo membro é necessário. Por isso, a segunda aplicação é, não existem relacionamentos na igreja local que não sejam sujeitos ao evangelho e, portanto, ao acompanhamento da própria igreja. Deixa eu repetir, não existem relacionamentos na igreja local que não estejam sujeitos ao evangelho e, portanto, estão sujeitos ao acompanhamento da igreja. Muita confusão surge porque nós demoramos a olhar o que está acontecendo com o nosso irmão, com a nossa irmã, porque nós dizemos, o pastor vai fazer. O pastor é pago para isso. No caso, os pastores. Eles é que têm que ir lá. Eles têm que correr. Não, Paulo não está escrevendo para os pastores. Paulo está escrevendo para a igreja, dando o exemplo dele. Eu quero passar tempo com vocês. Mesmo sabendo que há oposição a mim, mesmo sabendo que há pessoas que me desprezam aí, eu quero passar tempo com vocês. Não existem relacionamentos na igreja local que não sejam sujeitos ao evangelho. Seja negócio, aqui na igreja tivemos isso. 2 famílias foram e fizeram negócios, inclusive envolvendo um membro não crente da família. Não falaram nada com o pastor, não procuraram sabedoria dos mais experientes. Onde foi resolver o problema com Deus? No gabinete pastoral. É onde sempre acaba, é onde sempre lá. Aí está lá o pastor que não pediu por isso, que não entrou no negócio, que não é sócio de coisa nenhuma, mas agora está lá com 2 membros da igreja lá, um de cara feia para o outro. Por quê? Porque não existe relacionamento na igreja, seja ele qual for, que não esteja sujeito ao evangelho. Quer outro? Namoro. Olha só. Eu só arrumo um namoro, parece aqui com um namorado, com uma namorada. Aí a pessoa vem, pastor, minha namorada, dá vontade de perguntar, desde quando? Não estou sabendo de nada. Não, o pastor tem que controlar isso? Controlar, não. O pastor tem que permitir isso? Permitir, não. Mas é prova de sabedoria, de maturidade, quando um crente chega e fala, pastor, estou pensando em namorar. Estou pensando em namorar fulana. Estou pensando em falar com fulano. Quer dizer, geralmente a menina espera que o fulano fale, né? Só que os fulanos hoje na igreja, às vezes, são tão paradão que as meninas ficam lá, gente, tem que dar um empurrão nesse cara. Né? Você sabe do que eu estou falando, né? Pois é. Então, e aí? Chega para o pastor, chega para alguém com mais experiência, eu estou pensando em fazer isso. Talvez aquela pessoa ame você o suficiente para dizer para o rapaz, olha, você não está pronto para isso. Você está querendo entrar num relacionamento? Olha só como é que a sua vida é, seu emprego, o seu desemprego é. O que você está planejando fazer? Talvez tenha que dizer isso para uma moça.
Moça, procure uma irmã de preferência. Você pode procurar o pastor vai trazer a esposa dele, nós vamos os três conversar. É sabedoria, porque relacionamentos na igreja estão sujeitos ao Evangelho. Entretenimento também. Nós temos que entretenimento é neutro. Meu irmão, não existe relacionamento neutro na vida da igreja. Você está participando, assistindo a algum entretenimento que vai influenciar você ou que vai dar mau testemunho de você. Você achando, todo mundo faz, todo mundo quem? Os filhos de Deus? Aqueles que estão em Cristo? Aqueles que aguardam a vinda de Cristo? Vamos conversar mais sobre coisas da graça e da glória de Deus? Quando eu falo isso, eu não estou chamando você para que você fique fazendo, durante suas conversas, fique citando versículos bíblicos. Eu estou falando disso aqui. Eu estou nessa situação, eu estou pensando em fazer aquilo. Irmãos sábios na igreja, irmão. Eu olho para essa igreja, vejo irmãos com maturidade, vejo irmãs com maturidade, e alguns estão desperdiçando isso, simplesmente, porque estão seguindo a filosofia lá de fora da igreja. Aqui, o que cada crente deve querer fazer é aplicar o Evangelho à vida do outro. Não aplicar a sua própria experiência de vida, com quanto ela possa ser útil e ajudar em alguma coisa, mas é aplicar o Evangelho à vida do outro. Porque o que você quer ver é Cristo formado no outro. Busque a sabedoria de irmãos mais maduros na fé. Não somente aqueles que você pensa que serão mais inclinados para apoiar você. Portanto, não existe relacionamento na igreja que não estejam sujeitos ao Evangelho e, portanto, ao acompanhamento da própria igreja. Paulo continua nos versos 8 e 9, mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e há muitos adversários. A estada de Paulo em Éfeso foi realmente muito problemática desde o começo. Você pode ler isso no livro de Atos. Mas o ponto aqui desses 2 versículos é a prioridade é sempre da missão. Paulo os queria ver, Paulo queria cuidar daquela igreja, mas aonde ele está em Éfeso, e uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu ali, e tem muita oposição, então agora não é o momento. Pense bem quais são as suas prioridades. As prioridades não são as afinidades, as prioridades não são nem mesmo uma situação dessa, que nem já era afinidade, era uma necessidade, mas agora uma grande e oportuna porta se abriu. Para o trabalho, não para Paulo, não para a vida de Paulo, não para que Paulo descansasse, não para que Paulo se desse bem, mas para o trabalho do Senhor. E há muitos adversários, então agora não é hora de eu sair daqui, agora eu preciso ficar aí. Essa é a aplicação, a prioridade é sempre da missão. Paulo continua no versículo 10, e se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês. Isso já não é uma coisa estranha? O que Paulo tem que avisar? Uma igreja para agir de tal forma com um irmão que vai visitá-los, de modo a que ele não tenha medo de estar no meio deles. Uma igreja perigosa essa, né? Mas não é perigosa igual aquela lá no início do livro de Atos, né? Em que o perigo era você morrer de repente porque mentiu para todo mundo, como Ananias e Safira. Não, ela é perigosa por hostilidade, por desprezo. Olha o vocabulário que Paulo usa. Para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. No capítulo 4, verso 17, Paulo já tinha comissionado Timóteo como seu auxiliar apostólico. Lá está escrito, por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Essa conexão com Paulo faria respingar sobre Timóteo o desprezo e a hostilidade que alguns crentes em Corinto tinham com relação ao apóstolo. Então, ele está mandando o Timóteo lá para um trabalho que não é um trabalho simples. Não é uma igreja simpática. Talvez Timóteo tivesse dito para Paulo, Paulo, não posso fazer algum trabalho, alguma missão lá com os filipenses?
Os filipenses gostam tanto de você, você gosta tanto deles, né? Deixa eu ir lá, eu faço outra coisa. Dá isso aí para Tito. Vamos dar Tito fazer isso. Não, ele teve que ir, ele teve que fazer o trabalho. Paulo pede que eles enxerguem Timóteo além do desprezo que alguns tinham pelo apóstolo. Note que ele diz, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Timóteo é um representante apostólico, com a autoridade apostólica derivada de Paulo. Esse não é um trabalho fácil. Hoje você vê alguém falando em ser apóstolo, eu sou apóstolo, eu isso e aquilo, e essa pessoa já assume que tem autoridade sobre os outros. Ter autoridade apostólica, assim como ter autoridade pastoral, não é um trabalho fácil, porque a autoridade não é inerente a você, a autoridade é inerente à própria mensagem que você prega e à sua fidelidade a essa mensagem. Por isso é estranho que Timóteo enfrente esse problema ali em Corinto, e hoje nós vejamos tanta gente fazendo o que bem quer, dizendo o que bem quer e conseguindo assistência, conseguindo congregação que ouça. A pessoa fala as maiores tolices, a pessoa fala coisas contra o Evangelho, e você ainda encontra gente ali para ouvir, para dar ouvidos e dizendo, muito bem. Basta você entrar em qualquer mídia aí de alguns pastores que são bem conhecidos até, e você vai se assustar com os comentários. Com os comentários. Quando alguém não crente a respeito de um assunto que destrói o Evangelho diz assim, esse pastor é pastor de verdade. Aí você vê a qualidade do ministério, ou a falta de qualidade do ministério de pastores assim, de líderes assim. A aplicação aqui, irmãos, é a seguinte. A maturidade cristã, a maturidade na fé, exige que os relacionamentos sejam feitos com base na missão do Evangelho, não nos sentimentos. Eu me senti tão bem ali. Às vezes Deus não vai fazer você se sentir bem. Às vezes Deus vai ser contundente para livrar você do seu pecado, para dar direção à sua vida. Em geral, é assim que acontece. Deus confronta o nosso pecado para que nós tenhamos mais fome pela sua graça. Maturidade cristã exige que os relacionamentos sejam feitos com base na missão do Evangelho, não nos sentimentos. No verso 12, ele responde a uma pergunta que está lá na carta. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora, irá, porém, quando tiver oportunidade. Você vê que Paulo não tem nenhum problema com Apolo, porque Paulo entende, assim como Apolo entende, que os problemas que ele falou lá no começo, você lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, o grupinho que se achava mais espiritual que todo mundo, e era tão ruim quanto os outros. Não eram esses três homens, muito menos Cristo, que eram responsáveis por aquela divisão. Era a igreja, ou pelo menos grupos na igreja, casas dentro da igreja. Mas não eram aqueles homens que eram responsáveis por isso, que estavam fomentando e desejando aquilo. Paulo vê em Apolo, um servo de Deus, e até insiste com ele. Vai lá, Apolo. Mas Apolo não quis, talvez até por saber da divisão, por saber dessa situação lá. Então, talvez ele tenha preferido deixar para depois fazer isso. Nós não temos outra notícia a respeito disso. Mas vemos aqui, e essa é a aplicação, os obreiros do Senhor não sustentam rivalidades entre si, eles sustentam o Evangelho de Cristo. Os obreiros do Senhor, que são obreiros verdadeiros, não sustentam rivalidade entre si. Nós estamos nos aproximando de uma grande reunião de crentes aqui no Brasil, e um obreiro disse que, um dos convidados disse que não ouviria o outro. Não estarei lá para ouvir o outro. Era melhor simplesmente ter dito, olha, não estarei. Fala para os organizadores, eu não vou, tá, estou fora, não quero dividir o púlpito com essa pessoa. Não, vamos tornar isso público, vamos fazer uma briga aqui. Enquanto o outro estiver pregando, eu vou dar uma caminhada, eu vou fazer algo assim. Eu não estou falando de qualquer um, não, estou falando de alguém que é bem respeitado. De um amigo meu, inclusive. E que sabe que a nossa posição é contrária a isso. Nesta igreja, uma vez, houve um congresso batista bíblico. Os batistas bíblicos. A nossa denominação, Comunhão Batista Bíblica Nacional.
E havia 2 preletores, foi muito antes de eu chegar aqui, foi muito antes de eu conhecer os batistas bíblicos. E havia 2 preletores que estavam agindo exatamente assim. Quando um falava, o outro não estava presente. Quando chegava o outro, esse um saía. Também não queria ouvir. E ninguém falou nada. Ninguém disse nada. Ninguém falou, gente, não pode. Não, no periódico saiu lá, congresso foi uma benção. Porque você sabe que periódico de denominação, basicamente tudo é uma benção. Tudo foi uma benção. Foi maravilhoso. Só que não foi assim. E eu tive o testemunho de pessoas que testemunharam isso, né? Os obreiros do Senhor não sustentam rivalidade entre si, eles sustentam o Evangelho de Cristo. Os conselhos finais de Paulo, verso 13 e 14, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Os 4 imperativos aqui são relacionados à fé. Fé aqui é sinônimo de doutrina, ensino, do ensino cristão. Os 4. Paulo não podia terminar essa carta sem fazer a igreja pensar nas diversas aplicações que ele fez ao longo de toda a carta, para que eles preservassem o próprio evangelho. Por isso ele disse, fiquem alertas. Irmãos, fiquemos alertas. Eu já disse para os irmãos, o herege vem com a Bíblia debaixo do braço. O falso mestre, o lobo no meio das ovelhas, não vem com chifres, não vem com dentes arreganhados, nem com garras afiadas. Vem parecendo uma ovelha, vem parecendo um irmão, uma irmã. Às vezes é até muito simpático ou simpática. E a gente fica com dificuldade, faz amizade, é uma pessoa legal, mas daqui a pouco fala alguma coisa que destoa e a gente fica assim, e agora o que eu faço? Se fosse no tempo do Antigo Testamento, você se lembra o que se fazia? Com quem se desviasse da lei para ensinar a lei erradamente, para ensinar o que não estava na lei? Deuteronômio 13 dizia isso, quando o profeta ou sonhador se mostrar no meio de vocês e fizer uma profecia, e isso se cumprir, e depois disso disser a vocês, vamos após outros deuses que vocês não conhecem, essa pessoa será cortada do meio de vocês. Peraí, fez a profecia, se cumpriu como a pessoa falou. Mas a pregação, o ensino, se distanciou, se desviou daquilo que Deus tinha revelado. Essa pessoa não pode ser ouvida. Então não importa se é simpático, se é simpática, se é amoroso, se é amorosa, se parece muito espiritual, não se deixe levar por isso, fique alerta ao que a pessoa fala. Lembra da segunda besta lá do Apocalipse? O segundo monstro que aparece? Ele não é horrível como o primeiro, mas é pior do que o primeiro em certo sentido, porque a descrição que se dá é o seguinte, tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, firmes na doutrina. Intencionalmente, você não tem o direito de estar na igreja e não estar crescendo no conhecimento doutrinário. Você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. É a palavra de Deus, é o seu alimento, é para alimentar você, alimentar sua alma, sua própria vida, mas também alimenta a igreja. A menos que você não se veja como servo ou como serva do rebanho de Cristo. Aí realmente fica difícil. Aí eu sou só consumidor. Eu vou ali enquanto tem alguma coisa que me agrada. Na hora que não tiver, mas eu mudo de loja, eu mudo de supermercado, eu mudo de quitanda. Quem se vê como servo, busca crescimento. Permaneça firme na fé. Mostrem coragem. Literalmente é um termo que diz, ajam como homens. Se eu falar isso aqui, eu posso ser cancelado, né? É melhor ficar com a tradução, né? Mostrem coragem. A ideia é o seguinte, esteja como aqueles soldados de Josué, e que se diz deles é que quando caem as muralhas de Jericó, cada homem subiu, é muito interessante essa expressão, cada homem subiu em frente de si mesmo. Como é que é isso? Eu já ensaiei e regi corais, coro de igreja, coro jovem, essas coisas. A pior coisa que tem é aquele encostão, aquele sujeito, aquela sujeita que tem no coro, que espera sempre alguém começar para depois começar. Entendeu? A pessoa não vai. Está ensaiado, está tudo pronto, você dá o sinal, aí você sente que não entraram todas as vozes, porque
Mané é um termo técnico que a gente aprende no 4º período do seminário, tá? É isso. Fica lá esperando, não, depois se alguém entrar, vai que seja uma pegadinha, que no culto o regente dele, não, eu ensaiei de modo que só essa pessoa vai entrar, todos vão ficar calados, ela vai passar vergonha. No culto, está imaginando isso? O soldado de Josué entrava, cada um em frente de si mesmo, ou seja, não tinha que esperar ninguém, não, vamos, agora. É isso que está dizendo, é esse tipo de coragem. Sejam fortes, essas duas últimas, e olha, você tem que ser intencionalmente um guerreiro de Deus. O guerreiro de Deus não é só aquilo que você imagina, fala guerreiro de oração, lá no cantinho, no quarto, não, é na doutrina, é no ensino, é na proteção da doutrina. Nós todos fomos chamados para guardar o jardim, não somente para cultivá-lo, mas para guardar o jardim. O 5º imperativo é relacionado a eles mesmos. É o que traz excelência à vida cristã. Façam todas as coisas com amor. Amor, como Paulo definiu no capítulo 13. Não isso que anda por aí. Não é isso aí, eu pensei que você me amava e que você ia me apoiar em tudo. Não é assim? Eu pensei que você fosse meu amigo e ia ficar feliz por mim, porque eu estou finalmente com o homem que eu amo, embora tenha tirado ele da esposa dele. Você não vai me apoiar nisso? Eu agora estou com aquela mulher que é a mulher que eu quero. Eu vou apoiar a minha ex-mulher e os meus 4 filhos. E assim, muitas vezes, dentro da igreja, nós não agimos com amor. Nós agimos com um arremedo do amor, com uma ideia quebrada do amor. Não, segundo disse, conforme nós vimos lá em 1 Coríntios 13, aonde você se alegra com a verdade, não se alegra com a mentira, com a injustiça. Nós precisamos, irmãos, ter firmeza na doutrina, nós precisamos ter amor pactual, para a gente não incorrer nos erros da igreja de Éfeso. Essa igreja onde Paulo está agora, décadas depois, ela foi pastoreada pelo apóstolo João, que depois já não estava mais lá, estava na ilha de Patmos e recebeu o Senhor Jesus numa visão gloriosa, e o Senhor Jesus mandou cartas a 7 igrejas ali. A primeira carta, no capítulo 2, foi a igreja de Éfeso, aonde Jesus diz, num trecho, o seguinte para eles: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Agora, isso é muito sério, muito grave. Eu não vou fazer exposição desse texto, mas basta a gente notar, por exemplo, Jesus está dizendo, olha, vocês firmes na doutrina, botaram à prova aí, o sujeito não era apóstolo coisa nenhuma, puseram ele para correr, muito bom, mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor a mim. É isso que Jesus está falando. Tem nada a ver com aquela coisa que eu aprendi na igreja, quando cheguei para a igreja, né? Que o crente chega, ele se converte, começa a pregar para todo mundo, está em tudo culto da igreja, o tempo vai passando, ele começa a esfriar, aí ele vem num culto ou no outro, já não prega tanto, já não dá tanto folheto assim, e aí, perdeu o primeiro amor. Não tem nada disso, o texto não tem nada a ver com esse negócio, não tem a ver com nenhum tipo de sentimento, de euforia ou coisa assim. A igreja perdeu o amor ao Senhor Jesus, ela se tornou talvez muito técnica, ela se tornou muito conhecedora da doutrina, sim, e isso tem que acontecer. Não é uma coisa ou outra coisa, são as duas coisas, até porque a verdadeira doutrina ilumina o caminho e aquece o coração. A aplicação disso é que vida cristã é luz e calor, os dois precisam estar sempre juntos. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E finalmente, e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês.
porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também, deem o devido reconhecimento a homens como esses. Eles se consagraram, a casa de Estéfanas se consagraram ao serviço dos santos. Consagração que não implica relacionamento de serviço é ilusão. Aquele irmão é muito consagrado, aquela irmã é muito consagrada. Há pouco tempo atrás, poucos dias atrás, eu ouvi de uma esposa de pastor, em que ela falou, perdoa a expressão vulgar, ela falou da turma, a turma tem na igreja que é do louvor do sovaco. Perdoa a expressão. Aquele pessoal que na hora do louvor está lá, com a mão levantada assim, né? Assim, louvando. Aí um dia ela foi a alguém e pediu para essa pessoa ajudar a pegar uma irmã que estava numa situação difícil. A pessoa respondeu, não, lá é muito perigoso, não vou lá não. Na igreja, Senhor, louvor, adoração, só falta flutuar no ar. Aí você chama para um trabalho assim, não posso. Consagração que não implica relacionamento de serviço é uma ilusão. Só isso. É ilusão. A pessoa não está crescendo, não está adorando a Deus, não está louvando a Deus, não está equipando a igreja, não está fazendo nada além de se iludir. Paulo diz, portanto, sujeitem-se a pessoas como eles que se consagraram ao serviço dos santos, como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Sujeição não é humilhação, irmãos. Afinal de contas, quem nós achamos que nós somos? Eu sou muito especial para me sujeitar a pessoas só porque elas se consagram ao serviço dos santos? Os verdadeiros obreiros, eles fazem um bem incomensurável à igreja, impossível de medir. Você chega numa igreja e encontra pessoas, homens e mulheres, que se dedicam, que se consagram ao serviço dos santos. Que igreja abençoada é essa? Ainda bem que nós temos muitos assim aqui. Mas você pode dizer que você é um deles. Examine seu coração. Eu sou alguém que abençoa a igreja. Eu sou alguém que sirva a igreja. É uma consulta que precisa ser feita. Por outro lado, Paulo diz, sujeitem-se a pessoas como essas. A aplicação é honrar os verdadeiros obreiros do Senhor, é honrar ao Senhor e honrar sua noiva. As saudações finais do apóstolo, ele diz, as igrejas da província da Ásia mandam saudações, também Áquila e Priscila, que já são nossos conhecidos, não é? Mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Olha, mais um casal que serve ao Senhor e abre a sua casa para ter uma igreja lá. Manda saudações, Paulo manda saudações a todos os irmãos, manda com que eles saúdem uns aos outros com um beijo santo. A ideia é justamente essa, que a saudação, não se preocupa tanto com beijo aqui não, tá? A questão não é essa não. A demonstração cultural de beijo difere de cultura para cultura, de etnia para etnia, de povo para povo. A questão aqui é o seguinte, da mesma forma como Paulo diz a Timóteo, quero, pois, que os homens levantem mãos santas em oração. Paulo está dizendo que o cumprimento de vocês seja santo. Vocês são capazes de fazer isso? Se você fosse avaliar os seus pensamentos, seus sentimentos, sua posição com relação aos seus irmãos, seria um cumprimento santo ou seria só uma demonstração de educação superficial? Paulo diz aqui, todos os irmãos mandam saudações. Eu duvido que todos que estavam em Éfeso conhecessem todos que estão em Corinto. A questão não é essa, a questão não é a afinidade, a questão é a missão, a questão é o pacto, o relacionamento pactual. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho, como ele costumava fazer, mesmo quando ele usava um amanuense, um secretário, ele ia lá e assinava. E termina dizendo, se alguém não ama o Senhor, seja maldito, seja anátema. Por que Paulo está dizendo um negócio desse? Paulo quer xingar alguém simplesmente? Não, Paulo está falando dentro da igreja. Ele sabe que fora da igreja as pessoas não amam a Jesus. Mas dentro da igreja, ter uma pessoa que não ama ao Senhor, essa pessoa precisa ser tratada por Deus. O que ele pede é isso, que ele invoca é a ação de Deus para livrar a igreja que tem no seu meio alguém que finge que ama Jesus, porque se essa pessoa não ama Jesus, essa pessoa é um instrumento do diabo. É um instrumento do mundo, é um instrumento do pecado.
Não é para você ficar procurando ninguém à sua volta, não. Eu não vou dizer, olha a sua volta, como foi feito aqui no começo, porque no começo foi feito para você, olha só quanta gente que ora por você, quanta gente que ama você, quanta gente que lê a Bíblia, quanta gente que quer estudar as Escrituras. E isso foi muito bom para a gente fazer, não é? Mas nesse momento aqui olha o seu coração. Você ama o Senhor a ponto de servir a pessoas que podem ser difíceis muitas vezes, como a igreja de Corinto era com Paulo? Às vezes pessoas que desprezam você, como havia pessoas na igreja de Corinto que desprezavam Paulo? Por isso ele está dizendo aqui, Paulo não quer brigar com ninguém, Paulo não é um xingador de pessoas, não. Mas ele sabe o que representa um pouco de fermento no meio da massa. Ele diz Maranata, expressão aramaica que significa vem, Senhor. Vem, Senhor. Porque o verdadeiro crente é isso que ele quer. E finalmente a bênção, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, o meu amor esteja com vocês em Cristo Jesus. Não importa se há pessoas que não gostam de mim, pessoas que me desprezam, pessoas que se opõem a mim, o meu amor em Cristo Jesus esteja com todos vocês. Imagina a luta de Paulo para amar essa igreja. Você luta para amar pessoas difíceis? Um pastor faz isso muitas vezes. Ele tem que orar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O meu desejo é não procurar essa pessoa. O meu desejo é não falar com essa pessoa. O meu desejo é evitar essa pessoa. Eu sei que o meu dia vai ser muito mais tranquilo se eu não falar com essa pessoa. Se eu não for atrás daquela pessoa para confrontá-la, se eu não for atrás daquela pessoa que está se desviando. Mas isso não é vida de pastor somente, isso é vida de crente. Isso é vida excelente. É vida cristã excelente. Por isso, Paulo diz, a graça do Senhor com vocês, o meu amor com vocês também. A aplicação final é, nós fomos salvos para adornar a doutrina, de modo a evidenciar a beleza do nosso Redentor. As pessoas olham para você, meu irmão, quando olham para você, minha irmã, as pessoas vão dizer assim, Jesus é bonito. Elas vão falar isso? Esse Jesus é alguém especial. Mas não falar de você, não. Falar de Jesus. Esse Jesus é alguém que eu quero conhecer. Eu sei que eu estou usando um vocabulário meio romântico agora no final, mas eu quero terminar assim para fazer você pensar isso. Isso é para você pensar mesmo. Como Jesus aparece na fita quando as pessoas olham para mim? Nós fomos chamados, e você vê Paulo fazendo isso o tempo todo nesse último capítulo. Na verdade, fazendo a mesma coisa que ele fez ao longo da carta toda, nós somos salvos para adornar a doutrina, de modo a evidenciar a beleza do nosso Redentor. Como diz, e eu termino com a letra desse velho cântico, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Deus abençoe você que está nos acompanhando até agora. Se você é crente, que a beleza de Cristo se expresse na sua vida, nos seus relacionamentos. Se você ainda não se rendeu a Jesus, esse é o momento que você precisa se render a Ele, enquanto você tem oportunidade, para que Ele se torne o Salvador da sua vida. Pai querido, louvado seja o nome de Jesus, o nosso Redentor. É delicioso crer no Senhor Jesus. É delicioso confiar no Senhor Jesus. Nossa confiança é débil. Nosso amor é débil, mas ainda assim o Senhor supre o que nos falta, para que amemos a Jesus, para que confiemos a Jesus e para que vejamos como é uma delícia crer em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a expressar isso nos nossos relacionamentos. Converte-nos uns aos outros, por assim dizer, Senhor. Para que a Tua igreja se fortaleça. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos prevenir, a antecipar a graça para suprir o nosso pecado, que pode ser antecipado também, pois conhecemos a nós mesmos, porque a Tua palavra nos fala sobre nós, Senhor. Ajuda-nos assim, para que tenhamos um coração disposto ao serviço, disposto ao amor, vigilante, que se torne forte, cada vez mais maduro, e que intencionalmente sustente a doutrina, a sã doutrina, ao mesmo tempo em que sacrificialmente nos damos uns pelos outros. Ouve a nossa súplica, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.